Olá! Bom, gente, eu vou começar a falar, não vou esperar muitas pessoas entrarem. Eu acho que até para quem for ver depois essa gravação, enfim, porque vai ficar gravado aqui no perfil. Mas enfim, para não ficar enrolando muito e perder o tempo de almoço de vocês e meu também, né? Eu acho que eu posso já começar a introduzir essa nossa conversa. Acho que vai ser muito importante. Enfim, acho que pode abrir alguns espaços, né? Então, primeiramente quero deixar vocês, enfim, dar boa tarde e boas-vindas, né? Obrigada por estarem comigo. Opa, não tá saindo som? Acho que tá saindo som. Vocês estão me ouvindo para começo de conversa, tá? Ok. Então, Neto, por favor, verifica seu celular, que eu acho que pode ser do seu celular, tá bom? Mas enfim, essa conversa que a gente vai ter aqui hoje vai ser para falar sobre a importância desse meu tema de estudo, né? Que também é de alguns de vocês, enfim. E por que que precisamos abrir esses espaços de comunicação, enfim, tornar esse tema um pouco mais naturalizado, várias coisas, né? Ao final dessa live, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, mas esse não é só o objetivo dessa live, sabe? É só um motivo para eu fazer essa live também, porque realmente eu acho importante falar sobre isso e foi uma oportunidade perfeita. Então, primeiro eu vou me apresentar brevemente, assim, não vou perder muito tempo de vocês, não vou tirar muito tempo de vocês, mas assim, tem muita gente nova aqui no perfil, né? E as pessoas não me conhecem tanto quanto quem me segue há muito mais tempo, né? Mas enfim, meu nome é Ana, eu sou psicóloga clínica, né? Faço atendimentos de terapia, né? E eu também sou tanatóloga, né? Então, é, vou falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Essa palavra estranha, tanatologia, o que é essa área de estudos, o que é a possibilidade de prática dentro dessa área de estudos, né? E conversar com vocês sobre por que é importante estudar o que eu estudo, né? Que eu vou realmente puxar brasa para minha sardinha aqui e dizer sobre essa importância, né? E eu tava pensando numa forma de começar esse momento, como que seria a melhor forma de trazer para vocês esse conteúdo, e fiquei pensando que eu tava tentando controlar demais esse momento, né? Como vocês sabem, eu não sou muito habituada a fazer lives. Eu faço stories, às vezes apareço, né? Às vezes não, eu faço os videozinhos no YouTube, mas live eu não faço. E sabe por que eu não faço? Porque fazer live exige perder um pouco de controle, né? E sabe outra coisa que exige que a gente abra mão do controle? A morte, né? A morte é essa coisa que nos tira completamente o controle de tudo. E nós somos serizinhos que gostamos de controlar as coisas. A gente gosta de medir, a gente gosta de quantificar, a gente gosta de saber quais são as implicações de tudo que a gente faz, né? De tudo que a gente vai fazer. Inclusive, esse processo todo de lançamento desse curso me desafiou muito nesse sentido de entender que as coisas vão fugir do meu controle, né? Então, assim, é uma grande lição pra mim, né? Pensar que estar aqui ao vivo com vocês exige que eu perca um pouco do controle, que é realmente uma dificuldade que eu tenho enquanto pessoa, né? E talvez falar um pouco de mim ajude a entender por que que vocês deveriam se interessar pelo tema da morte, né? Porque a minha trajetória profissional e até um pouco pessoal também, ela diz muito sobre como que a morte entra sorrateiramente, né, nas nossas vidas, e com isso a gente precisa olhar, né, às vezes para as lições que ela tem para ensinar pra gente, né? Então, assim, brevemente falando, eu sou psicóloga há pouco tempo, né? Eu me formei em 2019. E eu não estudava morte até então, né? Assim, tirando ali o último ano da graduação, que foi quando eu comecei a pesquisar suicídio. Mas eu não tinha tido disciplina sobre suicídio na faculdade, né? Eu não tive nenhuma disciplina sobre morte na faculdade. Eu vi morte uma vez numa aula de psicologia do desenvolvimento e foi isso, assim. Não se fala de morte na graduação, com muito raras exceções de, às vezes, uma disciplina ali de hospitalar, né? Alguma coisa, assim, bem mais focada para curar e cuidar de pessoas, né? Como se a morte fosse só realmente aquele momento do não tem mais nada a se fazer sobre isso. Então, assim, eu sou psicóloga há pouco tempo e há pouco tempo eu tenho contato profissional
é pouco tempo, assim, né? 4, 5 anos, enfim. Eu tenho contato profissional com essa temática. E eu não sabia até então, até eu me formar, que dava para trabalhar com isso, né? Eu era funcionária pública, trabalhei no Detran, muitos de vocês sabem, eu trabalhei no Detran em Rondônia por quase 15 anos da minha vida, né? Então eu tinha um emprego, eu tinha estabilidade, e a psicologia para mim, ela era uma área de interesse muito grande. Mas que quando eu me formei eu não sabia exatamente o que eu ia fazer dentro da psicologia, nem se eu ia fazer alguma coisa, né? Eu não sabia que dava para juntar interesses, como, por exemplo, o meu interesse pela morte, sendo uma gótica aposentada que gostava de ver filmes tipo O Corvo, enfim, né? Eu não sabia que dava para juntar isso, porque eu não vi isso na graduação, não me parecia possível, sabe? E o meu trabalho pessoal e o meu trabalho profissional são essa jornada de tentar encontrar essa interseção e de conseguir trabalhar com isso dentro da psicologia, porque não só é possível, como é necessário, né? Então, foi um momento muito difícil para mim quando eu decidi trabalhar só com a psicologia e sair do serviço público, entender que dentro da psicologia existe toda essa área que ela é rechaçada por muitos psicólogos, ela nem é vista às vezes como uma possibilidade de, por exemplo, atendimento terapêutico, a não ser com pessoas enlutadas, por exemplo, né, que desde a pandemia isso vem crescendo, vem se desenvolvendo bastante. Mas é curioso pensar nesse processo de se estudar a morte, né? A minha área de estudos, né, como vocês sabem, ela é chamada tanatologia, né? Tanatologia é o estudo da morte. E a gente chama assim, né? O estudo da morte e do morrer. Mas um dos fundadores desse campo dentro da psicologia, que é o Robert Kastenbaum, ele fala que a tanatologia, ela não é o estudo da morte, ela é o estudo da vida, mas deixando a morte entrar. E eu acho essa forma de ver a coisa muito maravilhosa, assim, porque é sobre isso, né? A gente precisa olhar para a morte. É preciso olhar para a morte. Mas a gente olha para a morte não porque a gente é gótico, não porque a gente é mórbido, porque a gente é esquisito ou estranho, e sim porque é preciso e isso impacta nas nossas vidas, né? Tanto que a forma como a gente trata nossos mortos, a forma como a gente trata nossos próprios cemitérios, por exemplo, né? Tem muita relação com como a gente trata nossos vivos também, né? O Igor tá falando que é pastor e tanatólogo, a tanatologia é brilhante. Eu concordo. Igor, fala pra mim, você trabalha com cuidados paliativos, alguma coisa nesse sentido? Conta pra mim o que você faz dentro da tanatologia, se você faz essa interseção sendo pastor também. Mas enfim, numa das leituras que eu estava fazendo recentemente, eu fui apresentada a um termo muito interessante, que é o termo de atitude contrafóbica, né? Que é o da gente se aproximar de uma coisa que a gente tem medo. Então, isso inclusive, algumas áreas da psicologia chamam um pouco brasa para isso, né? De você olhar para sua fobia. Então, por exemplo, se você tem fobia de voar de avião, você vai para um avião, né? Você vai tentar entrar num avião sistematicamente, assim, devagarinho e tudo mais, né? Se você tem medo de aranha, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, tenho muito medo de aranha. E com a morte, isso também acontece. A diferença é que com a morte, todos nós temos medo da morte. Então a fobia atinge a todos nós, né? Mas o que acontece para a maioria das pessoas, inclusive para a maioria dos psicólogos ou dos estudantes de psicologia, é que essa aproximação ela se dá às vezes de uma forma meio mórbida, né? Assim, por exemplo, uma pessoa pode gostar muito de ver filme de terror, de zumbi, né? Ela pode gostar de ver aqueles canais de notícia que mostram crimes, assassinatos, né? Enfim, a gente se aproxima da morte vendo a morte como uma coisa muito negativa, né? É essa nossa cultura. Então, a gente às vezes pode acabar se aproximando de uma forma que não é tão benéfica pra gente. E esse que é o pulo do gato, né? Essa que é a grande dificuldade da coisa. Como que a gente olha pra morte? Como que a gente se aproxima disso
sem levar para um lado que pode ser prejudicial, sabe? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né? Deixa eu só ler o comentário do Neto. Na nossa companhia, no Grupo Bom Pastor, temos o Instituto de Apoio ao Luto, onde temos um grupo de psicólogas que fazem os cuidados paliativos. Que legal. Manda pra mim depois nas mensagens o @ pra eu dar uma olhada no trabalho, Neto, por favor. Enfim, continuando, né? A gente tem essa cultura de negação da morte. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que a morte é um assunto velado na nossa cultura, né, ocidental, capitalista, enfim. Mas se a gente evita a morte, tem 2 problemas muito grandes, né? A gente evita tanto as pessoas que estão enlutadas, como também as pessoas que estão morrendo, né? Então, a gente fica apreensiva, a gente não consegue se mover na direção dessas pessoas. E, querendo ou não, é o que mais tem, né? Pessoas enlutadas, pessoas que perderam entes queridos e pessoas que estão, como o Norbert Elias chama, né? Moribundas, que são esse processo de morrer. A diferença é que todos nós aqui estamos em processo de morrer, né? A gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce, nossas células estão constantemente morrendo e se renovando, enfim. Isso não é algo que a gente está isento. E essa também é uma questão muito importante quando a gente fala de estudar a morte, né? Ao contrário de qualquer outra temática que você tem interesse de estudar, quando você estuda a morte, quando você se aproxima desse tema, você também está se aproximando de uma coisa que é muito íntima de você. Porque vai acontecer com você, tanto com as pessoas que você ama, quanto com você mesmo, né? Então, é sempre um problema, né? Negar a morte. Então, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente se aproxima disso? Uma das coisas que eu tenho tentado fazer, por exemplo, há muitos anos aqui no Instagram, é justamente falar sobre esse tema sem tabus, né? Mas o próprio espaço do Instagram tem, por exemplo, uma lista de palavras proibidas, que se você usar vai derrubar o teu engajamento, né? Então, você pode, por exemplo, falar coisas sobre até mesmo sexo, dependendo, né? Claro que é um tabu também, mas falar sobre suicídio, por exemplo, pode mostrar para o algoritmo que você está fazendo incitação ao suicídio, enfim, o algoritmo derruba teu engajamento, derruba tua visibilidade dentro da plataforma, né? Então, trabalhar aqui no Instagram realmente sobre esse tema é uma coisa muito difícil, né? E ainda mais, por exemplo, agora que eu tenho tentado falar com psicólogos, né? É um nicho dentro do nicho, né? É um estudo dentro de um estudo, então a coisa fica muito mais difícil de alcançar outras pessoas. Então, vou aproveitar esse momento para pedir para vocês, né? Se vocês conhecem pessoas que possam se interessar por essa live, por esse momento, clica nesse aviãozinho, não sei se é aqui ou aqui do lado, enfim. Compartilha essa live, mostra para outras pessoas que eu tô aqui nesse momento, enfim. Vamos conversar, tá bom? O Igor falou que faz ofício de cerimônias fúnebres de forma voluntária, que lindo! E assistencio familiares na elaboração do luto. Sou doutoranda em psicanálise e fiz pós em cuidados paliativos. Nossa, que incrível! Que incrível o seu trabalho, Igor. Muito bom mesmo. Nossa, parabéns. Me manda um oi depois nas mensagens, vamos conversar um pouquinho. Eu acho muito incrível o teu trabalho. Então, sim, vamos continuar, né? Tô olhando aqui pra minha colinha. Um dos pilares, eu acho que vai fazer com que a gente precise internalizar para trabalhar com esse tema dentro da psicologia, por exemplo, é de entender que a gente precisa trabalhar a nossa relação com a morte, né? O autoconhecimento, entender como que a gente enxerga a morte, no que a gente acredita em relação à morte, o que nos foi ensinado sobre morte, ele é um pilar, né? Porque todos nós vamos morrer. Então, a gente precisa entender como que a morte, como que essa realidade nos atinge para poder, e trabalhar isso muito bem, diga-se de passagem, né? Para poder ajudar outras pessoas que tenham essa mesma dificuldade, né? Então, por exemplo, trabalhar com clínica de enlutados, né? Trabalhar com psicoterapia para enlutados é uma questão que muitas vezes atinge muitos psicólogos, porque eles não têm bem trabalhado dentro de si esses recursos, essas ferramentas para poder fazer o atendimento de uma forma que seja realmente benéfica para a pessoa que está ali na frente deles, né? Então, realmente é um pilar, a gente precisa
trabalhar isso dentro da gente. E é uma das coisas, por exemplo, que eu faço muito, porque eu estudo muito esse tema, né? Então eu preciso ter tudo isso muito trabalhado. Eu deixei de ter medo da morte? De forma nenhuma. Eu continuo apavorada. Não quero, sabe? Quando eu penso nisso, eu fico muito ansiosa. Mas é muito mais fácil pra mim lidar com isso como era há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Porque não só eu trabalhei isso em terapia, como eu também trabalhei fora da terapia, né? Tentando entender ali o que estava me afetando. Então, assim, não é só entender o fenômeno, é entender como que a gente tá em relação a esse fenômeno, sabe? Mas, assim, isso vai fazer com que a gente deixe de ter ansiedade, deixe de ter medo da morte? De forma nenhuma, né? E, inclusive, eu não acredito que isso seja benéfico pra ninguém, né? A ansiedade e o medo da morte, elas precisam ser uma espécie de foguinho dentro da gente, né? Que nos vai permitir criar coisas, produzir, né? Inventar e continuar nos movimentando, né? Então, assim, quando a gente olha pra isso e coloca assim no nosso dia a dia, coloca dentro da gente essa sabedoria de que o nosso tempo aqui ele é limitado, de que daqui a um tempo a gente não vai estar mais aqui. A partir disso a gente começa a tentar entender o que faz sentido pra gente e a tentar construir uma vida que faça significado pra gente e pras pessoas ao nosso redor, sabe? E também, por outro lado, quando a gente olha demais pra morte, a gente pode se queimar, né? O Irving Yalom, ele escreveu um livro muito bonito, que é o De Frente para o Sol, e ele vai falar disso, né? Ele vai falar dessa aproximação com essa temática da morte, que ela tem que ser feita com cautela, né? Que não é só você ficar olhando, 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 que é a mesma coisa que você olhar para o sol, você pode acabar se queimando, né? A gente precisa ter equilíbrio e se aproximar com cautela, né? Para poder absorver esse calor e essa luz, que é o entendimento do que olhar para a morte pode nos provocar de benéfico, né? Mas se a gente chega perto demais, a gente pode se queimar também. Então, tem que ter um pouco de manejo, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? E olhar para a morte acaba sendo abraçar a complexidade da vida também, né? Por exemplo, os psicólogos que estão aqui, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente não pode negligenciar esse tema porque ele atravessa todas as áreas de atuação da psicologia, né? Se você tá num RH, você vai ter que lidar com um funcionário que adoeceu ou que morreu, que está afetando outros funcionários que estão enlutados. Então, assim, se você está na escola, você acha que morte não acontece com criança? Acontece. Às vezes uma professora morre, às vezes uma tia morre, né? Que as crianças chamam de tia. Ou às vezes um próprio coleguinha criança morre também. E a gente tem que estar preparado para responder as perguntas dessas crianças, né? Porque a forma como a gente ensina as crianças a olhar para a morte vai fundamentar toda a relação que elas têm com a morte dali em diante, né? Então, isso é muito importante. A Silvia tá falando sobre os Def Cafés, né? Que já tem em muitos estados. Realmente, eu conheço o Def Café de Porto Alegre, assim, pelo Instagram. E aqui em Curitiba a gente tá tentando organizar alguma coisa. Enfim, se der certo eu aviso. Mas às vezes tem Def Cafés online também, que é bom dar uma olhada, né? Que é um espaço, assim, bem horizontal, sem ninguém que sabe mais que ninguém, em que as pessoas vão conversar sobre esses anseios, essas ansiedades, esses medos, enfim, né? Em relação à morte. É muito maravilhoso. E o testamento vital, eu fiz o testamento vital também, Silvia. Eu acho muito importante fazer isso. E dar um pouco de tranquilidade pro nosso coração, que gosta de controlar tudo, né? Então, assim, vamos lá. Deixa eu olhar aqui minha colinha pra gente ver pra onde que vai. Enfim, o que eu quero trazer pra vocês aqui com essa live é justamente isso, assim. O meu papel aqui dentro do Instagram é o de ser psicóloga, né? Então, eu vou estar sempre falando pra vocês como que a psicologia se relaciona com essa minha área de estudos, que é a morte. E isso acaba atraindo várias pessoas que têm esse interesse em estudar também, que têm esse interesse em trabalhar com isso. Inclusive, eu recebi umas semanas atrás uma mensagem muito maravilhosa da Poliana, que era disso, assim, que ela falou que o meu perfil tinha feito com que ela reavivasse um desejo de trabalhar com a morte dentro da psicologia.
Só que muitos psicólogos não sabem que isso é possível. Por quê? Porque não tem preparo teórico, não tem preparo técnico para lidar com a morte, sendo que faz parte de todas as áreas de atuação, né? É a mesma coisa que pensar, por exemplo, que profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, também não têm dentro da grade curricular disciplina de tanatologia. Então, assim, porque realmente nós temos essa cultura de que o médico e o enfermeiro, eles estão ali para curar e para cuidar, né? Então, quando a morte chega ou quando a morte se aproxima, não tem mais nada a fazer, né? E essa, inclusive, é uma frase que costumam falar sempre antes de encaminhar um paciente para cuidados paliativos. Então, assim, não há mais nada a ser feito, né? Que eu acho problemática. Mas, enfim, uma das coisas que eu achei super interessante de trazer pra vocês, e a gente já tá se encaminhando pro final, assim, mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito incrível. Esse livro aqui que eu tô segurando, que é o A Psicologia e a Morte, pra começo de conversa, ele é um livro brasileiro, que eu acho que todo mundo deveria ler, mas tem uma parte dele que ele fala sobre formação dos profissionais na área da saúde. E é incrível que esse livro é dos anos 80, se eu não me engano, de 82, 83. E ele vai falar que existe a urgência de se mudar o clima da estrutura, não só da estrutura curricular, mas o clima de formação de profissionais da saúde. O que isso quer dizer? Inserir a tanatologia dentro da estrutura curricular. E fazer com que as pessoas olhem para a morte também, não só para a vida. Porque a morte está no meio dessa linha toda, né? Então, assim, ou no fim dessa linha, caso vocês queiram pensar dessa forma. Mas, enfim, nos anos 80 já se era debatida a importância e a urgência de que os profissionais da saúde se preparassem para falar sobre morte, que eles entendessem a própria relação com a morte, que eles conseguissem estudar, produzir teorias e aplicar essas teorias para ver se isso era benéfico para as pessoas que eles estavam atendendo. E isso não só no hospital, gente, isso é na clínica também, assim. Isso eu vou falar com muita profundidade no curso, mas eu consegui fazer isso e eu não só atendo pessoas que chegam para mim falando assim, eu tenho um problema com a morte, ou estou enlutado, perdi alguém. Não, né? Eu consigo, eu desenvolvi essa habilidade com muito estudo, com muita dedicação, de inclusive perceber medo de morte e inclusive perceber ansiedades, assim, falta de sentido da vida em pessoas que sequer trazem isso como um problema, como uma demanda. Porque o medo da morte, ele tá muito enraizado na gente. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente vai ter atitudes e tomar decisões na vida que estão 100% fundamentadas no nosso medo de morrer, mas a gente não percebe isso, né? Então, como que eu, como psicóloga, vou conseguir atender alguém se eu não tenho esse conhecimento, essa técnica e essa vivência pessoal, o autoconhecimento que vai me permitir também lidar, olhar para isso, ser atingida por isso e não desviar do foco que é a pessoa que está na minha frente, né? E eu acho que isso que é o mais importante, assim. Quando a gente se prepara para isso, não para morte, mas se prepara para falar sobre isso e começa a naturalizar essas conversas ficam menos difíceis, né? Hoje elas são conversas difíceis porque é um tema tabu, mas se a gente conseguir, sabe, deixar que isso deixe de ser tabu, muita coisa vai facilitar na nossa vida, né? Na nossa vida enquanto pessoas mesmo, não enquanto profissionais, sabe? Então, assim, dos anos 80, que isso já era uma urgência pra cá, pouca coisa mudou. A tanatologia continua sendo uma área de estudos que é deixada de lado, que é rechaçada, enfim, e vista como não necessária, tanto dentro da psicologia, quanto dentro da medicina, quanto dentro da enfermagem, enfim. E as pessoas que estudam isso acabam meio que sendo esses serzinhos especiais, sabe? Que olham para uma coisa que ninguém quer olhar, né? Então, assim, a gente pode fazer com que isso mude, né? E essa é uma das propostas que eu quero trazer para vocês. Então, assim, a ideia de lançar o curso de Psicologia da Morte veio primeiro porque eu gostaria muito de compartilhar o que eu já estudei até aqui. Eu sei que ainda tem muita coisa para estudar, mas eu acho que o que eu
consigo, o que eu já vi até aqui, eu consigo transmitir, sabe? E fazer com que esse conhecimento seja mais disseminado. E essa que é a proposta do curso, sabe? E também de mostrar para as pessoas que dá para trabalhar, por exemplo, com clínica, que dá para trabalhar em vários espaços, tendo esse entendimento, esse conhecimento sobre a morte, né? E que ele não vai ser o foco central do teu atendimento, ele não vai ser o foco central da tua persona como psicólogo, mas que vai te ferramentar para lidar com isso quando você precisar, né? A Ana tá falando que teve matéria de Thanato na faculdade, que incrível. Mas senti falta que fosse abordado mais a fundo. Passamos o curso todo falando sobre tudo. E algo tão necessário é deixado de lado. Sim. Inclusive, por exemplo, as poucas faculdades que têm tanatologia são disciplinas eletivas. É muito difícil ter dentro da grade curricular como uma disciplina obrigatória, né? Então, as pessoas que se interessam por esse tema têm que estudar por fora, né? E eu, quando comecei a estudar tanatologia, eu tive que estudar por fora, eu tive que estudar por conta, eu tive que entender o que eu começava a ler primeiro, eu tive que buscar livros de fora, porque na época não tinha tanta coisa assim, só tinha os clássicos. E agora eu tô conseguindo fazer esse direcionamento muito melhor, de puxar pra minha área de interesse dentro da Thanato, porque tem inúmeras coisas que a gente pode estudar dentro da Thanato, e de, inclusive, passar o que eu sei para as outras pessoas também, né? Esse ano, no estágio clínico de plantão, atendi 3 pessoas enlutadas e senti que me faltou muita bagagem para lidar com esses casos. Sim. Inclusive, a primeira pessoa que eu atendi na minha vida foi uma pessoa que passou por um luto por amputação de membros. E eu não tinha nenhum repertório para atender aquela pessoa, assim. Eu não tinha nada, sabe? Eu fui muito no senso comum, enfim, porque eu não fui preparada para aquilo, né? Então, assim, qual que é a minha proposta aqui hoje, né? Estou lançando o meu curso Psicologia da Morte. Então, assim, as inscrições vão abrir assim que encerrar essa live, né? Vai ser um curso introdutório, tá? Porque a tanatologia é um tema muito extenso, não dá pra, sabe, passar muita coisa, tudo que vocês precisam saber em 12 horas, né? Mas a minha proposta é te dar o básico, é te dar o que você precisa saber como base para que você consiga seguir com seus estudos, né? Seja comigo, seja com de outras formas, com outras formações, enfim, né? Então, assim, compreendendo essa importância que foi esse trabalho que a gente fez aqui juntos, né, agora nessa live, qual que é a proposta do curso? A gente vai trabalhar de uma forma interdisciplinar, porque a tanatologia é uma disciplina que não é de nenhuma área do conhecimento, ela é de todas, né? Então, assim, nós vamos ver não só a psicologia da morte, como o título diz, né? Mas a psicologia da morte vai emprestar conhecimento de várias outras áreas. Então, vamos ver aspectos históricos, vamos ver, inclusive, aspectos econômicos. Eu tô muito ansiosa para falar de capitalismo dentro da morte, né? E vamos ver aspectos da sociologia, enfim, de várias outras temáticas, para que a gente entenda como que a gente chegou onde a gente está hoje nesse momento de supernegação da morte e por que isso é importante e como que a gente vai aplicar esse conhecimento diante das pessoas que a gente vai atender, né? O curso ele vai ser online, né? E ao vivo. Não vai ser curso gravado, gente. A gente vai se encontrar e vai debater, vai construir esse conhecimento juntos, né? Então, assim, vão ser encontros semanais a partir de sábado agora. E vai ser agosto inteiro e as 2 primeiras semanas de setembro. A carga horária do curso é de 12 horas. E, assim, a ideia é que eu apresente para vocês de uma forma condensada, né? Assim, por causa do tempo mesmo, mas que com tudo que eu apresentar, com todo o acervo de livros e artigos que eu vou trazer para vocês, né? E o guia de estudos também, que vai ser o bônus, né? Para quem se inscrever, eu consiga te dar o caminho para seguir, sabe? Dentro do teu interesse. Então, assim, como tem muitas áreas de interesse, a gente vai poder se direcionar para isso. Então, assim, se é atendimento clínico, como que se direciona para o atendimento clínico? Se é hospitalar, a mesma coisa, né? O curso ele foi feito e pensado para psicólogos e estudantes de psicologia, mas eu estou aceitando pessoas de outras áreas da saúde,
né? Então, assim, se for o teu caso, se for enfermeiro, alguma coisa do gênero, me manda uma mensagem e vamos ver como que isso pode se adequar à tua necessidade nesse momento, né? Então, assim, como essa é a primeira turma, eu decidi fechar a quantidade de inscritos, até porque ele é ao vivo e eu quero muito que as pessoas participem. Então, assim, eu fiz um grupo menor, então são apenas 20 vagas. E quem tava na lista de espera, né, que eu divulguei aí ao longo dos últimos dias, já recebeu o link de inscrição e eu já tenho alguns inscritos. Então, assim, as inscrições vão até sexta-feira. O curso o custo do curso, né, é R$ 697 e dá para parcelar boleto, cartão, enfim, pagamento por Pix também. E é isso, assim, vamos ter o bônus, né, que é o guia de estudos, que eu vou trazer tudo que eu já vi de artigos e livros de uma forma comentada para direcionar vocês para quando o curso acabar vocês continuarem estudando. Os encontros ao vivo e eles vão ser gravados também, então se precisar faltar algum dia, enfim, vai ter acesso à gravação por um ano, né? A gente vai ter um grupo no WhatsApp também para trocas entre os alunos e vai ter o certificado também que pode servir como horas complementares para quem é estudante, por exemplo, enfim, né? Então é isso. Eu queria muito agradecer pelo tempo de vocês, quem já entrou e teve que sair, enfim, quem trouxe alguma mensagem. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar o link de inscrição, já tá na minha bio, inclusive, o link de inscrição já tá na minha bio. E vocês podem me mandar mensagem caso tenham qualquer dúvida em relação ao curso, assim. As inscrições vão até sexta-feira e as aulas já iniciam no sábado, né? Então, eu tô super ansiosa, tô muito feliz. Já tenho algumas alunas que já confirmaram. Então, assim, meu lado professoria está muito contemplado, né? E eu quero muito passar o máximo possível do que eu sei. E, enfim, não sei como vai ser daqui pra frente, se eu vou continuar fazendo curso, enfim, muita coisa pra pensar ainda, mas eu quis ter essa experiência. Então, assim, eu acho que vai ser benéfico pra mim e pra quem estiver assistindo o curso também, né? Quem estiver adquirindo esse conhecimento e refletindo bastante. Então, muito obrigada, Igor, muito obrigada, Neto, obrigada a todo mundo que falou, a Ana, enfim, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui e se inscreveu no curso. Caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente me chama, né? Pelo link na bio, tem o WhatsApp, tem o link também do site com todas as informações, o nome das aulas, os temas que a gente vai estudar, né? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Milena. E nos falamos por aí, tá bom? Tchauzinho!